O caminho de Renato, um milagre na simplicidade da fé. Renato sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que o suor da testa era o preço de um prato de comida honesto. Casou-se cedo com Marta, uma mulher de coração bondoso, e juntos criaram 2 filhos numa casa modesta na periferia de São Paulo. A vida não era fácil, mas eles nunca faltaram com o essencial. Até que, de uma hora para outra, tudo começou a desmoronar. Há 3 anos, Renato foi diagnosticado com uma doença degenerativa nos rins. Os médicos foram claros: sem um transplante urgente, seus órgãos falhariam em poucos meses. As sessões de hemodiálise esgotavam suas forças e os custos do tratamento consumiam cada centavo que conseguia juntar como mecânico. Marta, que trabalhava como costureira, passou a fazer horas extras, mas as dívidas só aumentavam. As noites eram de choro silencioso, enquanto os filhos, ainda crianças, perguntavam por que o pai estava tão fraco. Foi numa dessas noites, quando Renato já não via mais saída, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, ela carregava uma Bíblia na mão. "Filho, você já tentou buscar ajuda onde só Deus pode dar?", perguntou com voz firme, mas cheia de compaixão. Renato, sem forças para discutir, apenas balançou a cabeça. "Venha comigo domingo." "Só uma vez." "Não custa nada", insistiu Dona Maria. No domingo seguinte, Renato entrou pela primeira vez numa sala de reunião da Congregação Cristã no Brasil. O local era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum enfeite ou instrumento musical. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo do joelho e cabelos presos, os homens de camisa social, cantavam hinos à capela, com vozes que, embora não fossem afinadas, transmitiam uma fé sincera. Renato sentou-se no fundo, desconfortável, mas algo naquele ambiente o tocou. Não havia show, não havia palmas, não havia nada além de pessoas humildes que pareciam crer de verdade no que faziam. O ancião, um homem de rosto sereno e barba grisalha, dirigiu a reunião com voz calma. "Irmãos, hoje vamos orar especialmente por aqueles que estão passando por provações. Deus ouve o clamor dos que confiam nele", disse, antes de convidar os presentes a se ajoelharem. Renato observou, sem entender direito, enquanto os irmãos faziam orações em voz alta, uns pelos outros, com uma intensidade que ele nunca havia visto. Algumas mulheres choravam baixinho, homens seguiam com as mãos postas, como se estivessem diante de algo sagrado. Quando o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse, Renato sentiu um nó na garganta. Dona Maria segurou seu braço com gentileza. "Vem, filho. Deus está aqui." Tremendo, Renato se levantou. Não sabia o que dizer, então apenas balbuciou: Eu preciso de ajuda." "Os médicos disseram que não tem jeito." O ancião aproximou-se, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, mas uma súplica simples, como a de um filho falando com o pai. "Senhor, este irmão está fraco, mas tu és forte. Se for da tua vontade, restaura sua saúde. Dá-lhe forças para crer." Os outros irmãos juntaram-se, cada um em sua própria oração, e Renato, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz estranha invadi-lo. Nos dias seguintes, Renato voltou à igreja. Não entendia tudo, mas algo naquele lugar o fazia sentir que não estava sozinho. As irmãs levavam comida para sua casa, os irmãos ofereciam caronas para as sessões de diálise. Marta, que no início desconfiou, começou a acompanhá-lo e também se emocionava com a simplicidade daqueles cultos. "Eles não pedem nada, Renato. Só querem ajudar", disse ela uma noite, enquanto seguiam de mãos dadas para casa. Um mês depois, durante uma reunião de oração, o ancião anunciou que iriam celebrar a Santa Ceia. Renato observou, curioso, enquanto os irmãos passavam o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. "Isto é para lembrar do sacrifício do Nosso Senhor", explicou Dona Maria. "É um momento de reflexão e gratidão." Quando Renato participou pela primeira vez, sentiu algo mudar dentro de si. Não era magia, não era emoção passageira, era como se uma certeza quietinha tivesse se instalado em seu coração: Deus está aqui. E Ele não me abandonou. 2 semanas depois, Renato foi chamado para mais um exame de rotina. O médico, ao ver os resultados, franziu a testa.
Isso não faz sentido, murmurou, antes de repetir os testes. Os números mostravam uma melhora inexplicável na função renal. Seu corpo está respondendo como se os rins estivessem se regenerando, disse, incrédulo. Isso não é comum. Renato não soube explicar. Só sabia que, desde que havia começado a frequentar aquela igrejinha simples, algo diferente estava acontecendo. 3 meses depois, novos exames confirmaram, seus rins haviam se recuperado de forma espontânea. Os médicos chamaram de a remissão inexplicável. Renato chamou de milagre. No domingo seguinte, ele se levantou durante o tempo de testemunhos. Com a voz embargada, contou sua história. Não havia dramatização, não havia exagero, apenas a verdade nua e crua de um homem que fora curado quando a medicina já havia desistido. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando, outros murmurando a glória a Deus. O ancião, com os olhos brilhando, disse apenas: isto é obra do Senhor. Para que todos saibam que Ele ainda faz milagres nos dias de hoje. Renato e Marta foram batizados nas águas pouco tempo depois, num rio limpo nos arredores da cidade. Quando emergiu da água, Renato sentiu como se tivesse nascido de novo. Não apenas porque estava curado, mas porque havia encontrado algo que nunca soube que existia, uma fé que não dependia de palavras bonitas ou rituais complicados, mas de um Deus que se revela na simplicidade dos que o buscam de coração. Anos se passaram. Renato continuou frequentando a congregação cristã no Brasil, agora como um dos irmãos que acolhem os novos, que oram pelos doentes, que cantam os hinos com voz firme. Sua história se tornou um testemunho vivo de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma vidas, não com espetáculo, mas com uma fé pura, humilde e verdadeira. E a lição que Renato aprendeu? Que muitas vezes buscamos respostas em lugares complicados, quando Deus está justo ali, na igrejinha simples, entre pessoas comuns que creem sem ver. Que os milagres não são para quem clama mais alto, mas para quem confia, mesmo quando tudo parece perdido. Que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem nos sustenta. Até hoje, quando Renato canta os hinos à capela com seus irmãos, ele se lembra daquela primeira vez em que entrou na sala de reunião, quebrado e sem esperança. E sorri, porque sabe, foi ali, entre pessoas vestidas com modéstia e corações cheios de fé, que encontrou não só a cura para seu corpo, mas a paz para sua alma. E não foi só Renato quem sentiu o toque de Deus naquela igrejinha de paredes simples e bancos de madeira. Porque quando a fé é verdadeira, ela não fica só com um. Ela se espalha como o perfume do incenso que sobe ao céu nos cultos, alcançando quem nem imaginava que precisava. Foi assim com a Dona Maria, mãe de Renato. Ela que por anos carregou o peso de ver o filho doente, gastando tudo o que tinha em médicos e remédios, sem nunca perder a esperança. Mas também sem nunca imaginar que a resposta viria de um lugar tão humilde. Quando Renato voltou para casa depois daquele culto, não foi só a saúde renovada que chamou sua atenção. Foi o brilho nos olhos do filho, uma paz que ela não via há tempos. Mãe, eu fui curado, ele disse, segurando suas mãos. Ela não precisou de mais explicações. Bastou olhar para ele e saber, algo sobrenatural tinha acontecido. Dona Maria não hesitou. No domingo seguinte, estava lá, sentada nos fundos da sala de reunião, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia emprestada. Ela ouvia os testemunhos, as orações, os hinos cantados com voz firme por pessoas que, como ela, já tinham chorado muito antes de sorrir. E quando o irmão que presidia o culto pediu para quem quisesse ser batizado se manifestar, ela sentiu algo dentro dela dizer: é aqui. É agora. O batismo de Dona Maria foi simples, como tudo naqueles dias. Água fria da pia batismal, mãos que a seguravam com carinho, palavras que ela nunca tinha entendido tão bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ela saiu da água, não era mais a mesma. Não porque tudo em sua vida tinha mudado de uma hora para outra, as contas ainda estavam lá, a casa ainda era pequena, o trabalho ainda era duro. Mas porque agora ela tinha certeza, não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Os vizinhos notaram a mudança. Primeiro, o Renato, que antes mal saía de casa, agora ia todo domingo de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Depois, a Dona Maria, que parou de reclamar da vida e começou a convidar as pessoas para os cultos. Vem, minha filha. Lá a gente encontra força, dizia às amigas do bairro.
Alguns iam por curiosidade, outros por desesperança, mas muitos ficavam. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, eles encontravam algo que o mundo não podia dar, um abraço sincero, uma oração que vinha do coração, e a certeza de que, não importava o quanto a vida pesasse, Deus estava olhando por eles. E os milagres? Eles continuaram. Não da forma que o mundo espera, com holofotes e câmeras, mas da maneira que Deus sempre agiu, no silencioso chorar de uma mãe que finalmente dorme em paz, no sorriso de um homem que reencontrou a esperança, na família que se reuniu depois de anos dividida. Coisas que não aparecem no jornal, mas que mudam eternidades. Renato hoje é diácono. Não porque ele buscou o cargo, mas porque a obra de Deus em sua vida foi tão visível que os irmãos não podiam ignorar. Ele ajuda os novos, conta sua história para quem precisa de fé, e sempre repete: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes, os escolhidos são aqueles que o mundo já desistiu. A igrejinha cresceu. Não em tamanho, ainda é pequena, ainda tem bancos de madeira, ainda cheira a café depois dos cultos. Mas cresceu em amor, em fé, em vidas transformadas. Porque ali, entre pessoas comuns, Deus continua fazendo o que sempre fez, pegando o que está quebrado e fazendo algo novo. Pegando o que o mundo jogou fora e dizendo: isso aqui é meu. E assim, a história de Renato e Dona Maria se tornou mais uma entre tantas. Mais uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos que sofrem. Ainda usa os pequenos para confundir os sábios. Ainda transforma cinzas em beleza, dor em testemunho, e lágrimas em cânticos de gratidão. Porque no final, o maior milagre não é a cura do corpo, é a cura da alma. E isso, só Jesus faz. Numa tarde de sábado, enquanto o sol se punha sobre o bairro simples, pintando o céu de laranja e rosa, a irmã Cláudia chegou à igrejinha com o coração apertado. Ela não era de chorar fácil, mas dessa vez as lágrimas escorriam sem parar. Há meses lutava contra uma doença que os médicos não conseguiam explicar. Exames, remédios, internações, nada adiantava. Os médicos balançavam a cabeça e diziam com voz baixa: prepare-se para o pior. Mas irmã Cláudia não aceitou. Ela se agarrou à promessa que ouvirá tantas vezes nos cultos: Deus não desampara os seus. E ali, entre os bancos de madeira que rangiam, ela se ajoelhou. Não havia multidão, não havia holofotes, não havia câmeras. Só ela, o pastor João e mais 3 irmãos que ficaram depois da reunião de oração. Mãos unidas, vozes trêmulas, mas fé inabalável. O pastor João orou com a simplicidade de quem conhece o poder que está acima de qualquer medicina. Senhor, o Senhor conhece a dor da irmã Cláudia. O Senhor sabe o que os médicos não sabem. Toque nela, não pelo que merecemos, mas pela tua misericórdia. Não houve gritos, não houve teatro. Só silêncio, aquele silêncio sagrado onde Deus fala. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um calor estranho que começou nos pés de irmã Cláudia e subiu pelo corpo, como se uma corrente de água morna a envolvesse. Ela sentiu as mãos formigarem, os joelhos fortalecerem. Quando abriu os olhos, estava de pé sozinha. Sem muletas, sem dor. Os irmãos que a ajudavam a se levantar há semanas agora olhavam boquiabertos. Glória a Deus, o pastor João exclamou, e o pequeno salão explodiu em louvor. Na segunda-feira, irmã Cláudia voltou ao hospital. O mesmo médico que lhe dera o diagnóstico sombrio agora olhava os exames com os olhos arregalados. Isso não faz sentido. Os nódulos sumiram. Os marcadores estão normais. É como se você nunca tivesse estado doente. Ela sorriu e segurou a mão dele. Doutor, foi Jesus. Só ele podia fazer isso. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a aparecer na portinha de madeira da CCB. Um homem que arrastava uma perna desde criança veio mancendo, mas saiu correndo, literalmente, pelos corredores, gritando: Estou curado. Estou curado. Uma mãe desesperada com o filho viciado em drogas entrou chorando e saiu com o rapaz abraçado nela, os olhos brilhando de uma paz que não era dessa terra. Mas o milagre não parou aí. Porque o que Deus estava fazendo não era só curar corpos. Era restaurar famílias. Era tirar o ódio do coração dos vizinhos que brigavam por anos.
Era fazer o alcoólatra largar a garrafa e o ladrão devolver o que roubou. Era transformar um lugar conhecido pela violência num refúgio de esperança. Num domingo de manhã, enquanto o coro cantava Deus é fiel, aleluia, um homem entrou no salão com a cabeça baixa. Era o seu Antony, o mais conhecido bêbado da região. Todos sabiam que ele batia na esposa, xingava os filhos e passava dias deitado na calçada. Mas naquele dia, ele estava de terninho surrado, mas limpo. Subiu ao púlpito com as mãos trêmulas e falou: eu vim aqui só para dormir no banco quando estava muito bêbado. Mas ontem, enquanto eu ouvia os irmãos orando, algo quebrantou meu coração. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero Jesus. E ali, entre lágrimas e abraços, seu Antony se ajoelhou. Não houve fogos de artifício, não houve propagandas. Só o silêncio sagrado de uma alma sendo lavada. Porque é assim que Deus trabalha. Não nos palácios, mas nas igrejinhas de bairro. Não com os famosos, mas com os esquecidos. Não com espetáculo, mas com amor verdadeiro. E a cada semana, a filinha de pessoas na frente do altar crescia. Pessoas que chegavam quebradas e saíam diferentes. Não porque a igreja era perfeita, os bancos ainda rangiam, o ventilador ainda chiava, e às vezes o café do final do culto ficava fraco. Mas porque ali, no meio das imperfeições, Deus estava presente. E onde Deus está, milagres acontecem. Porque no final, o que importa não é o tamanho do templo, mas o tamanho da fé. Não é a fama do pregador, mas a fidelidade de quem ora. E quando um povo se une com um só coração, clamando pelo impossível, o céu responde. E assim, a igrejinha continuou pequena nos olhos dos homens, mas grande nos olhos de Deus. Porque ali, entre paredes simples e corações sinceros, o milagre não era exceção, era rotina. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tímido, entrou na igrejinha com o peso do mundo nas costas. Seu filho, o Lucas, de apenas 12 anos, estava há 3 dias em coma depois de um acidente de bicicleta. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. É só questão de tempo. Mas a irmã Maria não aceitou aquilo como resposta final. Ela lembrava das palavras do pastor na semana anterior: Deus não muda as circunstâncias só porque a gente quer, mas porque a gente crê. Então, com as lágrimas ainda quentes no rosto, ela se ajoelhou no altar de madeira gastado e começou a clamar. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com a dor crua de uma mãe que não queria se despedir do filho. Ao seu lado, a igreja se encheu de irmãos que, sem precisar de aviso, se uniram em oração. O irmão João, que trabalhava na construção, colocou as mãos sobre os ombros dela e orou com uma fé que parecia mover montanhas. A irmã Clara, que mal conseguia andar por causa da artrite, estendeu as mãos trêmulas para o céu e começou a cantar um hino antigo, daquele que faz o coração arder. Até as crianças, que brincavam no pátio, pararam e entraram em silêncio, como se soubessem que algo sagrado estava acontecendo ali. Enquanto oravam, um vento forte sacudiu as janelas da igrejinha, como se o próprio céu estivesse se inclinando para ouvir. E então, no meio daquele clamor, a irmã Maria sentiu algo dentro dela que não era só esperança, era certeza. Uma voz suave, mas firme, lhe disse no coração: levante-se. Seu filho vai viver. Ela não hesitou. Correu para o hospital, ainda com os olhos inchados de chorar, e ao chegar ao UTI, os médicos a olharam espantados. O monitor do Lucas, que antes emitia bips lentos e preocupantes, agora apitava em um ritmo estável. Os olhos do menino se mexeram debaixo das pálpebras, e em poucas horas, ele abriu os olhos. Fraco, mas vivo. Os médicos balbuciaram algo sobre a reação inesperada, milagre médico, mas a irmã Maria sorriu, porque ela sabia a verdade: aquele não era um milagre da medicina. Era um milagre de Deus, respondendo à fé de um povo que não desistiu de clamar. Quando Lucas voltou para casa, uma semana depois, a igrejinha se encheu de novo, dessa vez, para agradecer. E no meio dos abraços e das lágrimas de alegria, o pastor olhou para aquele povo e disse: isso aqui não é sorte. Não é coincidência. É Deus mostrando que, quando o seu povo ora com fé, ele age. E não tem doença, não tem impossível, não tem parede tão grossa que segure a mão dele. E assim, a história da irmã Maria e do Lucas se juntou a tantas outras que já tinham acontecido naquele lugar. O irmão Antônio, que tinha sido curado da dependência do álcool depois de anos de luta.
A irmã Rosa, que recebeu a notícia de que o câncer tinha sumido sem explicação. O casal que quase se separou, mas encontrou reconciliação depois de uma noite inteira de oração no altar. Não eram histórias que apareciam nos jornais ou nas redes sociais. Não tinham câmeras filmando ou repórteres anotando. Mas eram reais. E cada uma delas era um grito de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Porque na CCB, o milagre não é algo que aconteceu só no passado, nos tempos dos apóstolos. É algo que acontece hoje, aqui, agora. Quando um coração quebrado se ajoelha, quando uma mão se levanta em rendição, quando uma voz clama com fé, Deus ouve. E ele responde. E a igrejinha continua de pé, com suas paredes simples e seu piso de cimento. Mas quem entra ali sabe, aquele não é só um lugar. É um pedaço do céu na terra. Um lugar onde o impossível se torna possível, onde as lágrimas se transformam em alegria, e onde, a cada culto, a cada oração, Deus escreve mais uma história de milagre. E então, naquele domingo à noite, o milagre se completou. Era o culto de oração, e o irmão João, aquele homem que há meses chegava arrastando a perna direita, paralisada após um acidente, levantou-se do banco com um tremor nos joelhos. Não por fraqueza, mas por algo novo, movimento. Primeiro, um formigamento. Depois, um passo hesitante. E então, como se uma corrente invisível puxasse, ele começou a andar. Não manco, não cambaleante e firme. A igreja inteira se levantou em um só grito, glória a Deus, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto do homem que, minutos antes, só sonhava em voltar a calçar os próprios sapatos. Mas o maior milagre não foi só a cura. Foi o que veio depois. João, que antes amargurava a dor em silêncio, agora abria as portas de sua casa para contar como Deus o tocará. Não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem viu o céu se dobrar até ele, eu só clamei. E ele veio. E assim, entre testemunhos como esse, a igrejinha de paredes descascadas se tornava um farol. Porque milagre não é só o que os olhos veem, é o que a alma sabe. É a mãe que recebe o filho de volta das drogas, é o casal que reconcilia o amor depois de anos de ruínas, é o desempregado que encontra não só um trabalho, mas um propósito. São as mãos que se unem nos bancos de madeira, lembrando uns aos outros, Deus não mudou. O que mudou foi quem finalmente decidiu confiar. Lição que fica: o milagre não espera câmeras, nem plataformas, nem multidões. Ele acontece onde há um coração disposto a crer, mesmo que seja no canto mais simples, na oração mais gaguejada, na fé do tamanho de uma semente. Porque Deus não se impressiona com o tamanho do lugar, mas com a intensidade da entrega. E a igrejinha segue de pé. Não por causa do cimento ou das vigas, mas porque ali, entre o suor da obra e o cheiro de café depois do culto, as pessoas descobrem uma verdade que muda tudo: o céu não está tão longe quanto parece. Às vezes, basta ajoelhar.